bom sábado, meus irmãos. Já estamos preparados para ir para a igreja. E antes eu queria fazer uma meditação rápida com os irmãos. As profecias nos mostram que nós estamos nas horas finais da história. A estátua de Nabucodonosor já se cumpriu, a cabeça da estátua, que é a cabeça de ouro, que é a Babilônia. Se cumpriu o peito de prata, que é a Medo-Pérsia. Se cumpriu que a Grécia também dominou a Medo-Pérsia, que é o leopardo, que é o bronze. E depois vem a perna de ferro, que representa Roma, que dominou a Grécia e que dominou o mundo. E em questão política foi dividida, né? A Roma foi dividida em 10 países. Ela não foi dominada por outro, ela foi dividida em 10 países, que são os 10 países da Europa, que representa a totalidade dos países do mundo, é uma representação. Por isso que em Apocalipse 17 aparece sempre o número 10, que representa as nações, todas as nações da Terra. Mas hoje nós estamos querendo falar sobre a ponta pequena que aparece em Daniel 7 e aparece também em Daniel 8. Essa ponta pequena que representa um poder, que representa um reino, um domínio. Esse domínio, essa ponta pequena, ela é diferente dos outros, como fala em Daniel 7, 25. Esse poder, que fala em Daniel 7, 25, no versículo 24, fala que entre esses 10 países da Europa, né, esses 10 chifres, desse mesmo reino que é Roma, que se levantou 10 reis, depois deles levanta outro, quer dizer, esse outro que levanta no meio deles é Roma religiosa, que ela também passa a ser política, ela é política religiosa, ela é diferente, porque Roma passa a ser um reinado que tem honra de Estado, mesmo sendo religioso. E ela, no versículo 25, ela profere palavras contra o Altíssimo, ela profere palavras contra Deus. Por quê? Contra Deus. Porque Deus tem o seu caráter. E ela mina o caráter de Deus, que é a lei de Deus, a lei moral de Deus, que fica guardada numa tábua, na arca, aonde contém essas leis que ficam gravadas em tábuas de pedra, que está registrada pelo dedo de Deus, como fala em Êxodo 31, versículo 18. Esse poder, ele se levanta entre os países da Europa, que são os 10 chifres, que é Roma que foi dividida, e ela, profetizado em Daniel 8, ela joga a verdade por terra, e o que ela faz, ela prospera, e se engrandece até contra o príncipe e do exército do céu, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, que é a representação de Cristo, que perdoa pecados, que era o sacrifício contínuo, que era feito do cordeirinho morrendo de manhã e à tarde. E esse poder começa a perdoar pecados aqui na terra. E Roma traz o santuário que está no céu, que é o lugar santo, o lugar santíssimo, traz para a Basílica de São Pedro, onde o Papa coloca aquela roupa de sumo sacerdote, aquela roupa branca, comprida até os pés,
e ele começa a perdoar pecados, começa a blasfemar contra o governo do céu. E está profetizado em Daniel 12, que depois dessa data que o Papa começa a profanar o santuário do céu, que é no ano 508, que ele coloca aquela roupa de sumo sacerdote e faz da Basílica de São Pedro um santuário, pega o incenso, que é a oração dos santos, pegando para ele, os padres, né, representando o Papa, nos velórios, fica purificando as pessoas como se fosse sopo, né, como faziam os sacerdotes. E o Papa começa a se colocar no lugar do Senhor, joga o santuário por terra e começa a perdoar pecados. Isso começa no ano 508. E no ano 538, 30 anos depois, o Papa tem a supremacia papal, que representa o início da igreja de Tiatira, que é aonde a igreja católica ela passa a ser universal, né? Ela passa a dominar os reis da terra e ela pega a supremacia religiosa no mundo. E isso começa no ano 538, quando o Papa ele é ordenado como o cabeça da religião cristã, porque Roma tinha sido, desde Domingos Constantino, a conversão de Domingo Constantino, passou a ser Roma cristã. Antes Roma era pagã, mas com a conversão de Domingos Constantino, ela veio ser Roma cristã. E no ano 538 ela teve a supremacia sobre os reis da terra e ela governou sobre os reis da terra durante 1260 anos, que foi profetizado tanto em Daniel 7, 25, como está em Apocalipse também. E aqui em Daniel 12, fala a respeito da profecia, aonde vai cair no início do fim, que é depois que o Papa toma o lugar de Cristo, depois que ele tem a supremacia, no ano 538. Mas no ano 508, quando ele traz o santuário do céu para a terra, começa uma contagem de uma profecia, que está em Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo, quer dizer, que o Papa começa a perdoar pecados aqui na terra e se coloca como sumo sacerdote, for tirado o sacrifício contínuo, quer dizer, aquela cerimônia que Jesus fazia, que agora é executada no céu, é posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. É uma profecia que vai chegar ao início do tempo do fim. Se nós fizermos a contagem do ano 508, vai chegar a 1798, quando começa o tempo do fim, que é relatado no versículo 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o tempo do fim está no futuro. E ele começa nessa profecia do versículo 11, que começa a ser contado do ano 508, quando o Papa começa a perdoar pecados, começa a colocar o santuário de Deus em atividade aqui na terra, e aí vai dar em 1798. No versículo 12, fala de outra profecia: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Já é uma outra profecia que vai chegar
na data de 1844, quando começa a igreja de Laodiceia, que é o período de juízo, quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, e onde Deus levanta um povo para trazer a doutrina novamente do santuário e fazer a purificação do santuário, tanto no céu, quanto também no santuário que representa o nosso corpo, onde Deus nos dá instruções para nós educarmos a nossa alimentação, nós mudarmos nosso estilo de vida, nós sairmos das zonas urbanas para as zonas rurais, para fazer uma purificação do nosso corpo, purificação da nossa mente, para guardarmos a volta de Jesus. E a igreja de Laodiceia é o último período da história, onde ocorre o juízo e aonde nós temos a profecia a respeito de Laodiceia. Nós já temos algumas coisas gravadas a respeito dos laodiceanos. Mas nós estamos enfatizando aqui que, além da primeira contagem, para chegar nessas datas, que nós já fizemos estudos do livro de Daniel com o livro de Apocalipse, que com a saída da carta para restaurar Jerusalém, que Daniel teve a visão de que no futuro sairia uma carta para os judeus voltarem para Israel, voltarem para Jerusalém, para reconstruir os muros e tornarem a edificar o tabernáculo. Ali começaria a contagem de Daniel 8, versículo 14, que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E paralelo a esta profecia, nós temos esta também que nós acabamos de mencionar, que começa na data do ano que o Papa se colocou no lugar de sumo sacerdote aqui na terra, perdoando pecados, que foi no ano 508. E aí começa outra contagem de mais umas, de outras profecias, que está em Daniel 12, que é do versículo 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, quer dizer que o Papa começa a perdoar pecados, posta a abominação desoladora, que é um homem perdoando pecados, haverá 1.290 dias. Contando da data 508, vai dar em 1798, quando começa o tempo do fim. Quando o Papa ele é preso por Napoleão Bonaparte, é levado para a França, lá ele morre no exílio, ali se cumpre a profecia de Apocalipse 13. Apocalipse 13 vai cumprir essa profecia que começa o tempo do fim. Então, nós vamos em Apocalipse 13, e vai falar que e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada no futuro. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então, essa profecia se cumpriu em 1798, quando o Papa Pio VI ele foi preso, levado para a França por Napoleão Bonaparte, e lá ele morreu no exílio, e todos acreditavam que a Igreja Católica teria recebido uma ferida mortal, iria deixar de ter aquela influência forte de colocar reis, tirar reis, em novos mundos, colocar em cada 3 casinhas, botar uma igreja. E quando sai uma esquadra de navios da Espanha, de Portugal, tinha que ter uma representação do Papa para rezar a primeira missa na Terra Nova, que iria ser descoberta. Então, esse domínio papal, esse domínio da Igreja Católica, ela se encerra
quando o Papa Pio VI é preso por Napoleão Bonaparte e ela recebeu uma ferida mortal, onde foi dado a liberdade religiosa, e os protestantes trazendo a Bíblia, a palavra de Deus, novamente, porque ela tinha sido tirada durante esses 1260 anos de supremacia papal, que lá em Daniel